Quando a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, importantes oficiais nazistas e membros proeminentes do Partido Nazista foram encontrados mortos, presos ou, em muitos casos, simplesmente desapareceram. Aqueles que foram presos enfrentaram a justiça por seus crimes de guerra e crimes contra a humanidade nos julgamentos de Nuremberg. Alguns, no entanto, escaparam e nunca foram encontrados, não enfrentando qualquer retribuição por suas ações horríveis durante a guerra. É quase inacreditável que indivíduos tão conhecidos pudessem simplesmente desaparecer, mas infelizmente nem todos se horrorizaram com as ações nazistas. Mesmo após o fim da guerra, esses homens ainda tinham amigos em altos cargos dispostos a ajudá-los a conseguir novas identidades. Muitos desses nazistas acabaram espalhados pelo mundo todo, com a grande maioria indo parar em países da América do Sul, incluindo o Brasil e o Paraguai. No entanto, o destino mais popular e pesquisado foi a Argentina. Mas por que a Argentina? Apesar de ter uma grande população judaica, a Argentina já era conhecida por seu crescente antissemitismo, antes e durante a guerra. Também foi o último país a entrar na Segunda Guerra Mundial. A Argentina já tinha uma história complicada com a sua população judaica, e a posse do presidente antissemita Juan Perón, em 1946, enfatizou ainda mais esse fato. O seu objetivo era modernizar a Argentina e o seu exército, acreditando que especialistas da Alemanha e da Áustria poderiam ajudar a facilitar isso. Perón era um admirador declarado da Alemanha de Hitler e da Itália de Mussolini, algo que foi destacado em seu plano de 5 anos, anunciado para 1947 a 1951. Nele, Perón estabeleceu diretrizes que favoreciam imigrantes alemães e italianos com uma lista de países preferidos. Perón e outros líderes políticos reconheceram a vantagem de ter esses especialistas nazistas residindo em seus países. Apesar da oposição global, houve grandes avanços tecnológicos e medicinais durante a guerra, apesar das formas horríveis como alguns desses avanços foram alcançados. E ninguém queria ficar para trás sem garantir a esses especialistas que poderiam progredir suas economias, exércitos e indústrias. Estavam dispostos a ignorar quem esses indivíduos eram e as atrocidades que cometeram durante toda a guerra. Na Argentina, em particular, houve um grande recrutamento de oficiais nazistas, ex-oficiais da Wehrmacht e ex-membros da SS. Líderes do mundo todo já haviam concordado que os cientistas nazistas deveriam ser excluídos da sociedade e todos os criminosos de guerra extraditados, com a Argentina concordando em não receber qualquer pessoa dos países aliados sem permissão. Perón, no entanto, não aderiu a isso, e um relatório da CIA de 1953 encontrou evidências de intenção de continuar atividades nazistas e a crença do ressurgimento nazista na Alemanha e em outras partes do mundo entre os alemães na Argentina desde 1946. No entanto, foi com veemência que os Estados Unidos criticaram a Argentina por não aderir a essas políticas e frequentemente receber cientistas alemães, entre outros. Os números exatos daqueles que fugiram para as Américas são impossíveis de quantificar, devido à mudança de identidade, falsificação de documentos oficiais e, em alguns casos, encobrimento pelos governos receptores. Estima-se que a Comissão Argentina de Historiadores liste 180 biografias de nazistas proeminentes, perpetradores e criminosos de guerras de toda a Alemanha, mas isso se concentra apenas nos nazistas mais conhecidos. O historiador Holger Medin estimou que algo entre 300 e 800 altos funcionários nazistas escaparam da justiça, incluindo 50 assassinos em massa e criminosos de guerra. O historiador Fuller Kopp previu em 2009 que havia 600 nazistas e especialistas militares apenas da Alemanha e da Áustria, todas estimativas muito mais altas do que o número oficial fornecido pela Comissão Argentina do Centro Simon Wiesenthal. Este último coloca o número oficial de membros do Partido Nazista na Argentina em 1.400, com mais de 12 mil apoiadores e mais de 8 mil outros afiliados. Mas como os nazistas escaparam para a Argentina? Antes de se dirigirem à Argentina, os oficiais nazistas proeminentes precisaram fugir dos países aliados na Europa. E isso foi feito com o estabelecimento do que foi chamado de linhas de rato, rotas de fuga de lugares específicos na Europa Ocidental para a América do Sul. Essas linhas de rato foram facilitadas por Perón, que ajudou a estabelecê-las. No entanto, a ajuda também veio de simpatizantes nazistas, incluindo aqueles em altos postos na própria Europa. Incrivelmente, uma das fontes de apoio foi o Vaticano. Criada em 1947, a rede subterrânea chamada Odessa, que significava a organização dos antigos membros da SS, ajudava soldados da SS a desaparecer da Alemanha via norte da Itália, ao longo de duas grandes rotas de fuga, Bremen para Roma e Bremen para Gênova. Membros da Cruz Vermelha e padres do Vaticano
ajudaram a garantir os documentos necessários para que os oficiais da SS construíssem novas identidades e fugissem da Europa. Simon Wiesenthal, o caçador de nazistas que rastreou alguns desses membros fugitivos, descreveu a rede Odessa como completa e eficiente, descobrindo uma terceira rota entre a Áustria e a Itália, auxiliada pela Igreja Católica e pelos franciscanos. Apesar de esconder judeus durante a guerra, o Vaticano esteve fortemente envolvido nessas linhas de fuga, muitas vezes falsificando e adquirindo documentos para os oficiais nazistas fugitivos. O padre croata e representante do Vaticano, Krunoslav Draganović, foi um ator importante na ajuda aos nazistas para escaparem da Itália com documentos falsos e seguirem para a Argentina. Outra peça-chave foi o ex-agente da SS e alemão-argentino Carlos Füldner. À medida que foi ficando claro que a guerra iria acabar desfavoravelmente para os poderes do eixo, Füldner apareceu em Berlim, onde se conectou com a imigração argentina para aderir vistos e empregos para os fugitivos da Alemanha, Áustria, França, Bélgica, Holanda, Eslováquia e Croácia. Mais tarde, em 1945, Füldner viajou para a Espanha, onde estabeleceu novas rotas de fugas adicionais para membros da SS. Quando sua própria extradição foi ordenada em 1947, ele também escapou para a Argentina, usando as linhas que ajudou a estabelecer. E quais nazistas escaparam para a Argentina? Nunca será possível listar todos os altos funcionários que escaparam da justiça, mas alguns nomes são mais famosos do que outros. 3 indivíduos que estavam em posições extremamente elevadas no Partido Nazista e foram responsáveis por algumas das piores atrocidades foram Adolf Eichmann, Franz Stangl e Josef Mengele. Felizmente, 2 deles não conseguiram evitar a justiça por muito tempo. Adolf Eichmann era um homem frio, duro e insensível, que viu o extermínio do povo judeu como seu dever em seu papel como membro da SS. Ele foi um dos soldados da SS que Simon Wiesenthal dedicou anos para rastrear e ajudar a extraditar. Relatos divergem sobre a rota exata de sua fuga, mas todos concordam que Eichmann chegou a Roma com a ajuda de croatas e recebeu uma identidade do Vaticano, fugindo para a Argentina. Somente em 1960 é que Wiesenthal ajudou a descobrir sua localização, ampliando fotografias dos irmãos de Eichmann para ajudar a identificá-lo 15 anos após seu último avistamento. Ele foi rastreado na Argentina e capturado em 23 de maio de 1960, sendo posteriormente enviado para uma prisão israelense, onde foi executado por enforcamento. Franz Stangl era um comandante de campo de concentração envolvido nos primeiros programas de extermínio em instituições mentais, como o Harten, antes de se tornar comandante de campo de concentração. Embora tenha sido capturado e preso, Franz conseguiu escapar em 1948, com a ajuda de um bispo do Vaticano, que o ajudou e a outros membros da SS a fugirem para a Argentina. No entanto, ele só conseguiu chegar ao Brasil, onde foi extraditado em 1970, morrendo na prisão de Düsseldorf, um ano depois. Josef Mengele, finalmente, foi um infame anjo da morte, conhecido por seus horríveis experimentos em crianças, especialmente gêmeos. Mengele evitou ser notado até 1950, quando usou as linhas de rato da Odessa para fugir para a Argentina. Lá ele continuou trabalhando como médico, eventualmente obtendo o passaporte paraguaio para adicionar uma camada extra de proteção ao seu disfarce. Embora Simon Wiesenthal tenha rastreado Mengele mais de uma vez, houve resistência das autoridades argentinas a entregá-lo. Quando finalmente emitiram um mandado de prisão, em junho de 1960, já era tarde demais. Mengele havia fugido para o Brasil, onde permaneceu até a sua morte, em 1979. Ele nunca demonstrou qualquer remorso por seus crimes, e é amplamente considerado um dos nazistas mais malvados a escapar da justiça, fugindo para a Argentina. Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para não perder mais nenhum vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.